Existem regras do dinheiro que ninguém te conta. Regras que todos os milionários seguem religiosamente, mas você não faz ideia de como tê-las na sua vida e como praticar. E quem ignora essas regras continua pobre e, infelizmente, pode ser o seu caminho que tá aqui nesse vídeo. Esse vídeo não é um vídeo motivacional, são leis que eu aprendi quebrando mais de 3, 4 vezes na minha vida e fazendo meu primeiro R$1 milhão antes dos meus 18 anos. Hoje eu vou revelar as 10 regras exatas que me fizeram sair de um cara com menos de R$1.000 no banco para ter mais de R$1 milhão no banco em, no máximo, 1 ano trabalhando. Algumas dessas regras vão te chocar. A 7ª regra, por exemplo, vai contra qualquer coisa que você já viu um guru te ensinando na internet. Se você aplicar essas 10 regras, não é questão de se você vai ficar milionário, e sim quando você vai ficar milionário. Regra 1. Dinheiro é ferramenta, não objeto. Primeiro, quem persegue o dinheiro nunca alcança. Vou fazer uma analogia muito fácil de você entender. Vamos supor que você tem que pegar borboletas. E você pega uma rede, uma cesta, para correr atrás delas no campo. Quantas borboletas você vai pegar? 1, 2, 3? Agora, se você tiver o campo, essa é a analogia que você precisa pensar. Você constrói o campo das borboletas e elas vão vir até você. Não tem como você ficar milionário e ganhar dinheiro se você não agregar na vida de ninguém. Algo que você fala todos os dias de maneira errada é: eu vou ganhar dinheiro. Ninguém ganha dinheiro. Ninguém ganha riqueza. Você constrói riqueza. Você constrói dinheiro. Você constrói valor para as pessoas e você é recompensado financeiramente através do que você construiu e do que você agregou para elas. Essa primeira analogia que eu quero que você entenda é que se você fazer da sua vida você ir atrás do dinheiro, você sempre vai correr atrás de migalha. Você sempre vai estar vendendo a sua hora, se esforçando para ganhar pouco. Você é um escravo do dinheiro. Você colocou o dinheiro como seu senhor. É o contrário. O dinheiro não aceita desaforo. Essa é a frase mais clássica que você vai ouvir. Mas, se você ficar correndo atrás dele, forçando atrás dele, não deixando fluir de forma natural, você nunca vai ter dinheiro. Já viu aquela pessoa? É só trabalhar que tem dinheiro. Mentira, senão o pedreiro era rico. Não é só trabalhar que você vai ter dinheiro. É trabalhar de forma inteligente. É saber fazer coisas que a maioria das pessoas não conseguem fazer. Sabe aquela frase clássica? Se todo mundo fizer, tava todo mundo rico. Mas eles não vão fazer. Eles não vão fazer. É simples assim. Eles não vão fazer o que você vai estar disposto para ter aquele resultado. Não adianta ficar incessantemente correndo atrás do dinheiro que você nunca vai chegar nele. Você não corre atrás dele. Você tem que ser o senhor dele e ele te obedece. Ele segue você. É você que faz ele vir. Eu vou fazer uma outra analogia muito boa. Jogador, toda vez que você correu desesperado atrás de uma mulher, você conseguiu pegar ela? Não. Você ficou bonitão. Na pinta, cheiroso, agora você tem dinheiro. Você precisou se esforçar muito? Não. Exatamente. Então não adianta você correr desesperado atrás do dinheiro, que a analogia no mundo é a mesma. É assim que funciona. Você tem que estar pronto, se preparar psicologicamente, com conhecimento, com cursos, com leitura, prática, porque ler não deixa ninguém rico, é a praticidade e execução que vai deixar você rico. Regra 2. Invista em você mesmo primeiro. Você vai ver várias pessoas falando, né, até mesmo de Bitcoin, de aposta, de criptomoeda. Realmente tudo tem como ganhar dinheiro, mas nada gera mais dinheiro do que você mesmo. Isso mesmo. Há 5 anos atrás, eu conheci o Bitcoin? Conhecia. Se eu comprasse Bitcoin há 5 anos atrás, esse valor teria sido multiplicado no mínimo 10 vezes, ok? Se tivesse comprado R$1.000, hoje eu teria R$10.000. Só que R$10.000 vai mudar a sua vida? Vai mudar a minha vida? Não vai mudar a vida de ninguém. Claro que você tá pensando, nossa, vai mudar. Eu te garanto que não vai. Depois dos primeiros 10, 100, 1 milhão, você vai ver que é a mesma coisa. Só dá mais conforto, mais liberdade, mais facilidade. Fora disso, não vai trazer nenhuma felicidade pra você. Mas, você investindo em conhecimento, você investindo em network com outras pessoas, aí faz você subir de nível. Aquela frase clássica, né? A média de quem você anda é verdade. Quando eu comecei a andar com pessoas que ganham mais de R$1 milhão por mês, eu entendi que é fácil ganhar R$1 milhão por mês. Quando eu comecei a andar com pessoas que ganham mais de R$1 milhão por semana, eu entendi que é fácil ganhar mais de R$1 milhão por semana. Essas coisas são possíveis quando você consegue visualizar e entender essa realidade na sua realidade. Senão o número que eu tô falando pra você chega a ser um absurdo no seu ouvido. E eu concordo. Realmente parece um absurdo quando você não tá vivenciando aquilo. Então você investir em você mesmo é o único resultado que você vai conseguir colher de verdade, frutífero, é se vir de você a árvore. É se você for a árvore que produz o bom fruto. Senão não tem como. Então você acreditar que você vai comprar um Bitcoin milagroso e vai multiplicar o seu dinheiro é cair em golpe na internet. Deixando claro. Agora, se você for a árvore frutífera, aí você vai ter resultado. Terceiro regra, risco calculado. Eu quero dar um exemplo aleatório pra vocês aqui, matematicamente, no mercado imobiliário. Só vou dar um exemplo, ok? Vamos supor que você constrói um prédio. Esse prédio vai ter 4 andares. Cada andar vai ter 3 apartamentos. Um de 80 metros, um outro de
50 metros. O metro construído padrão ali, MRV, padrão mais básico para sobrevivência, R$2.000 o custo do metro quadrado construído. Então a gente vai estipular que esse prédio vai custar para você 1.300.000, ok? Você vendendo todos os apartamentos por uma média de 170 mil, 150 mil, os maiores por talvez 220, 240, você vai vender tudo por 2 milhões, ok? Tô arredondando os valores aqui. Se você tirar todos os impostos, você tirar a taxa de corretagem ali de 5%, 6% do vendedor de cada imóvel, isso vai sobrar para você, arredondando tudo, R$600 mil de lucro, tirando o terreno, fazendo toda essa negociação. Ok, R$600 mil é um bom lucro? É. Quanto tempo demorou para você construir? 1 ano, no mínimo. Pegando que você conseguiu fazer tudo com a prefeitura, conseguiu construir. Quanto tempo para vender todos os apartamentos? Mais 1 ano. Então, ok. Então, você gastou 1.300.000 de investimento, teve 1.900.000 de faturamento, lucro apenas 600 depois de 2 anos. Um para construir, mais um para vender. Um exemplo hipotético. Você pode vender no mesmo ano que construir também, tá? Só um exemplo. Então, você teve R$600 mil de lucro nesses 2 anos. Um valor muito bom. Ok. Mas você é obrigado por lei a ter 5 anos de garantia no cada apartamento que você vender. Então, 5 anos de garantia. Então, vai ter uma média de... Então, você vai ter R$50 mil de lucro por apartamento. Isso em 2 anos. Só que você tem que dar 5 anos de garantia. E aí? Será que esse risco-recompensa vale a pena? Você pode pensar que vale a pena. Mas comparado ao quê? Se a gente pega uma Selic de 15% ao ano, quanto será que isso dá? E agora eu quero fazer a mesma comparação com a Selic. A gente tem uma Selic hoje de 15%, que é um absurdo. Mostra que o Brasil cada vez tem mais gastos, cada vez uma pior gestão. Isso desestimula a economia. Porque você vai fazer essa conta que eu tô fazendo. Você podia estar construindo vários prédios, aí você vai analisar, ok, coloquei 1.300.000 na Selic com uma taxa anual de 15%, que é a nossa taxa da Selic hoje. Num período de 2 anos, ok? Vai me gerar um total de 1.720.000. Lá era 1.900.000. 180 mil de lucro a mais, ok? 180 mil de lucro a mais. Vale a pena? 180 mil de lucro para ter o risco de algum apartamento dar problema ao longo de 5 anos e você esse fundo garantidor para poder pagar tudo. Vale a pena? Então você começa a fazer o cálculo do que é risco-recompensa. Quando você vai tomar esse tipo de decisão na sua vida, você vai fazer essa conta. Então você vai falar, isso vale muito a pena, isso não vale a pena. Isso eu vou tomar tanto risco e o retorno não faz sentido. Ou isso eu vou tomar menos risco e o retorno faz muito sentido. É um retorno estratosférico. Comprar R$1.000 em bitcoins há 10 anos atrás, qual que era o seu risco? R$1.000. Qual que era o retorno? R$1 milhão. Literalmente R$1 milhão. Então você tem um risco-recompensa que vale muito a pena. Você saber fazer esse cálculo é um dos segredos. Quarta regra, a velocidade bate a perfeição. É o ditado clássico. O feito é melhor do que o perfeito. Porque muitas pessoas esperam o momento certo para você conseguir fazer algo. Não existe esse momento. Quando eu conto a minha vida para as outras pessoas, a minha trajetória, o que eu precisei passar para ter o dinheiro que eu tenho, eles falam, mas isso aconteceu para você, mas aquilo lá, aquela pessoa... Que é aquela pessoa, cara? Aquela pessoa nem sabia da minha existência, se não fosse eu encher o saco, se fosse eu cutucar, se fosse eu pra varrer o chão pra alguém me dar alguma oportunidade. Então não existe isso. Depois parece que tudo se encaixa, né? Pô, mas você bebeu um copo d'água e o cara que te deu o copo d'água era tão rico assim? Pô, ele parecia com você, o nome era o mesmo nome, era uma coincidência, então ele te deu uma oportunidade? Claro que não. Então você tem que criar a sua sorte. Sabe aquela sorte em movimento? Tá o tempo todo em movimento e a sorte vai acontecendo? É isso. Se você estiver deitado em casa, a sorte não vai te acordar não, cara. Até jogar na loteria você tem que jogar pra ganhar. Então você tem que ter movimento pra sorte acontecer na sua vida. E o exemplo que eu quero dar de que o rápido é mais importante é que o feito é mais importante que o perfeito. Se você fica muito esperando o momento certo, pô, eu vou criar um produto digital, ok, mas pra isso eu tenho que ter um Instagram, pra isso eu tenho que ter milhões de seguidores. Não é. Quando eu criei o meu perfil Iago Milionário, que eu tenho mais de 2, 3 milhões de seguidores no Instagram, eu criei ele com 0 seguidores. Obviamente, nunca tive um amigo que me deu um arroba, entendeu? Então você precisa ter a iniciativa própria sem esperar nada perfeito. É que eu vou esperar uma câmera boa, eu vou esperar uma iluminação boa, eu vou esperar... Esperar o quê, cara? Não existe nenhuma espera. Existe você fazer, entender o que você errou e melhorar pra fazer novamente. Então é uma análise exatamente do que você tá executando. Fez o que eu errei, como eu preciso melhorar pro próximo. Então é um sistema. Não tem como fazer nada perfeito. Existe fazer, executar, entender e melhorar. Quinta regra, a alavancagem é tudo. Primeiro eu quero explicar de forma resumida o que é esse termo. Seria basicamente você usar o dinheiro de outras pessoas. Simples assim. Se você for olhar, a maioria das pessoas ricas não usa o capital próprio. Essa é a regra do jogo. Não use o seu capital. Uma vez um amigo meu me perguntou, cara, juntei meus primeiros 100 mil, o que eu faço? Falei,
pensa fora dos 100 mil. Como assim? Cara, se você pensar com os seus 100 mil reais, você vai se limitar nos 100 mil reais. Concorda? Concordo. Então talvez vira 120. Corrigiu a inflação em um ano. Parabéns. Não mudou nada na sua vida. Mas, se você pensar fora daqueles 120 mil, talvez faça 10 milhões. Você não precisa pensar com aquele dinheiro, você precisa pensar fora dele. Entendeu a logística? O exemplo que eu quero dar pra vocês é da EA, que foi uma das maiores negociações da história, ainda mais do mundo de games, né? A famosa EA Sports também, que faz parte do grupo. A EA, ela foi vendida por 55 bilhões de dólares para, junto, inclusive, na compra, o genro do Trump. E como eles fizeram? Ninguém usa o capital próprio para poder fazer essa compra. Você pega o dinheiro com o banco, se eu não me engano foi o JP Morgan, você pega o dinheiro com o banco, você faz a compra, você paga com o lucro daquela empresa a compra que você fez, e se você não conseguir, você dá à empresa como garantia do seu pagamento. Então, é aquela parada, né? Você alavanca o seu dinheiro com os juros da taxa do rei. Quando você é amigo do rei, você consegue fazer isso. O importante é você saber usar o capital de terceiros. Aquela regra, o seu dinheiro você não mexe. Você não precisa mexer. É que eu vou investir meus 10 mil reais pra começar isso. Precisa? Você consegue fazer sem começar esses 10 mil reais? Consegue fazer com dinheiro de outra pessoa arriscando menos? Muitas vezes é melhor você ter 20% de um negócio e ganhar 10 mil do que ter 50% do negócio e ganhar 50 mil, mas ter que pôr 5. Talvez valha a pena você ter 20% e não precisar de pôr 5. Alguém pra pôr 5 e ganhar bem menos. Você dilui 100% do seu risco. Você tem zero risco pra ter um retorno de 20%. Ou você tem um mínimo risco pra ter de 50%. Muitas vezes é melhor você diluir 100% do seu risco. Usar capital dos terceiros é muito melhor a longo prazo. E sempre foi assim na história. Regra número 6, educação financeira é literalmente também começar pelo básico. A maioria das empresas quebram por geralmente 3 fatores muito cruciais, né? O problema entre os sócios, falta de capital e falta de gerenciamento daquele capital. Muitas empresas falem por excesso de sucesso. Isso é normal. Por incrível que pareça, não consegue atender todos os clientes. E isso pode gerar a falência de uma empresa. Então você não saber fazer a gestão financeira da maneira correta da sua própria vida, você não vai conseguir. Isso é bíblico, né? Seja fiel no pouco que eu te honrarei no muito. Você entendendo como funciona a gestão do seu capital, como funciona exatamente a sua entrada de receita, a sua saída de gastos, todo o seu fluxo, como você faz o controle daquilo, inclusive na sua própria vida. Quando você ganha, quanto você economiza, quando você investe no investimento de médio risco, quando você consegue investir no investimento de alto risco, ali você vai ter um controle financeiro e vai conseguir ter um resultado. Então, plausivelmente, você não consegue ter o controle de 3 mil reais, como você vai ter o controle de 3 milhões de reais. Isso é lógico. Jogador, o que você faria agora se ganhasse 3 milhões de reais? Eu iria pensar, igual você falou, não nos 3 milhões. Eu ia pensar o que eu poderia fazer com 10 milhões. Ah, esse aprendeu. Quem é mais rico, você com 1 milhão ou a pessoa que deve 10 milhões? A pessoa que deve 10 milhões. É isso. A pessoa que deve 10 milhões, por incrível, você pode ter mais dinheiro tendo 1 milhão, né? Agora a pessoa que deve 10 milhões, ela já tá no 8º dígito dela, você ainda tá no seu 7º. Ela consegue movimentar, dever e fazer muito mais. O próprio Trump já faliu devendo bilhões pro banco. Vai estar aparecendo aqui uma reportagem pra vocês. Inclusive perguntaram pra ele como ele conseguia dormir e ele falou que ele descobriu uma grande capacidade de suportar pressão. Ele dormia tranquilamente devendo bilhões. Então a gestão financeira e a falta de educação financeira pode atrapalhar a longo prazo. Regra 7. Lifestyle destrói o patrimônio. O que seria isso? Eu vi uma vez num podcast, uns grandes empresários do Brasil falando isso. A antecipação do seu sonho pode custar o seu futuro. Então você querer antecipar um sonho que você tem, de um carro, de qualquer coisa que seja, isso pode custar completamente o seu resultado no futuro. Então você saber dosar o resultado que você tem, o custo que você tem, para você entender o merecimento que você tem que ter com aquele resultado é muito diferente. Comprar um carro de 1 milhão? Não, eu não tenho 10, 20, 30 milhões, como que eu vou comprar um carro de 1 milhão? Não é porque eu tenho 1 milhão que eu vou comprar um carro de 1 milhão, não faz sentido nenhum. As pessoas antecipam sonhos e isso custa completamente o futuro delas. Regra 8. Network é igual a patrimônio líquido. Uma frase clássica do filósofo Ryan Santos é network vale mais do que dinheiro. Isso é absolute verdade. Network vale mais do que dinheiro. Eu tenho um divisor de águas na minha vida, eu como milionário, exatamente de ficar milionário e ganhar quase 1 milhão por mês. E tudo foi com pessoas que eu conheci. Exatamente, o divisor de águas foi daqueles contatos que eu fiz. Saber fazer aqueles contatos, saber ser uma pessoa de valor para aqueles contatos. Que ninguém quer ninguém de valor, alguém para sugar perto. E sim agregar para também ser agregado. E a partir dali, você tem muito mais informação privilegiada, você tem muito mais... Eu não sei explicar, parece uma sinergia do dinheiro, sabe? Eu te garanto, você andar com alguém que ganha 5 milhões, você vai ganhar nem que seja 100 mil, cara. Entende isso? Entende o que eu tô te falando? Consegue sentir essa energia passar? Então é um movimento onde esse tipo de pessoa fala tipo de coisas, tipo de frequência onde o dinheiro está. Tá aí na casa da sua mãe agora, na casa da sua namorada. Pô, você tá olhando super
feijão é R$4 ou é R$4,50? Mas tá de sacanagem, entendeu? É muito diferente. Uma vez eu fui almoçar, eu nunca vou esquecer disso, cara. Era um negócio que eu fui fechar, eu fui almoçar com um cara e tinha um outro sócio dele lá, só fazendo ligação. Aí ele, nossa, vou te mostrar o que eu tô comprando agora. Aí você imagina, caramba, será que ele vai comprar um Honda Civic? Ele virou a tela do celular e mostrou um jato. Um jato Phenom que era mais ou menos um Hawker. Acho que ele comprou um Hawker que era tipo 40 milhões de reais. E eu olhei aquilo eu pensando assim, Rapaz, não tem nem 400 mil. muito bonito. Eu ainda vou comprar um desse. Então você conseguir entender isso e fazer parte desse tipo de sistema, você vê que a sua vida muda completamente. As informações chegam mais fáceis, as oportunidades chegam mais fáceis e você constrói mais negócios, participa de mais coisas e vira uma pessoa mais importante. Regra número 9. O dinheiro rápido existe. Tira a sua crença que o dinheiro, ele é trabalhoso, ele é suado, tem que se esforçar muito. Não existe isso. Existe o dinheiro rápido. Existe o dinheiro fácil. Existe. Começa a aprender isso pra você. Começa a repetir a frase clássica, né? O dinheiro vem a mim de formas crescentes e constantes através de muitos canais. Dinheiro é fácil de ganhar, é fácil de vir e difícil de sair. Comigo ele vem, comigo ele fica pra construção da minha riqueza. Portanto, é seu dinheiro. Se você não pensar dessa forma, Nossa, é tão difícil ganhar dinheiro. É tão difícil, é tão longe. cada vez é mais difícil, cada vez é mais longe. Psicologicamente você cria uma barreira mental. Deus, com duas frases, ele criou a terra. Isso é o poder da palavra. Esse é o poder de você afirmar algo para acontecer na sua vida. Se eu te falasse que a sua vida é um papel em branco, onde você consegue escrever os próximos passos, você escreveria: Não vai dar certo, eu não consigo, é muito difícil, eu não vou tentar, a probabilidade é baixa. você escreveria isso? Não. Então por que você tá afirmando essa merda pra sua vida? Não faz sentido nenhum. Quando você pensar dessa forma, vai mudar a maneira de você pensar mesmo. Igual um guru falando. Vai mudar a maneira de você pensar e você consegue entender que outras coisas são possíveis. Senão você não acredita que é possível. Portanto, se você não acreditar, essa é uma frase de Henry Ford. Se você pensa que você pode, que você consegue, ou se você pensa que você não pode, em ambos você está certo. Entendeu agora a importância de você saber exatamente o caminho que vai seguir, a decisão que vai tomar? Deixando claro, quando eu falo que o dinheiro rápido e fácil existe, não é pra você cair em golpe. Então quer dizer que se eu comprar R$1.000 nessa parada, isso aqui vai me dar 1.000 por mês? As pessoas acreditam nesse tipo de coisa. Eu falo, é pra você acreditar no seu próprio trabalho, que você realmente vai colher frutos daquilo. Sabe quando você pensa, pô, Na vez do outro sempre dá, na minha não dá. é claro, você fala que não dá, como você quer que dá? Então você precisa afirmar de forma positiva que você consegue aquilo. 10 é o mais importante de tudo. Nada dá certo sem disciplina diária e não motivação. Você não tem que se motivar à ação. Você precisa ter consistência. Você vai acordar em dias ruins. Você vai acordar em momentos péssimos. Todos acordam. Mas você vai fazer do mesmo jeito. Você vai fazer porque precisa ser feito. Você vai ter uma rotina e vai seguir aquela rotina na sua vida. Então a disciplina é o que mais vai fazer você performar naquilo a longo prazo. Quando você pega grandes nomes em qualquer área do mundo, são muitas disciplinas. Qual que é o maior influenciador de finanças do mundo? É o Thiago Nigro, é o primo rico. Há quantos anos ele faz vídeo no YouTube todos os dias? Ele precisa? Não. Mas pro negócio dele precisa, né? Pro negócio é muito importante, a imagem dele tá circulando. Mas quantos começam a fazer e param? Ah, beleza, agora eu tô com outros negócios, vou mudar o meu foco. A consistência a longo prazo é a única coisa que vai te definir. Vou te dar um exemplo então da minha rotina pra vocês entenderem. Eu acordo 5 da manhã, tomo meu banho até 5h30, tomo meu café ouvindo áudio de reprogramação mental até às 6. 6 horas eu faço o meu devocional, onde eu leio Provérbios, né? Provérbios é escrito pelo homem mais rico e mais sábio que já pisou na terra, e Deus disse isso pra ele, né, Salomão? Nunca pisará alguém na terra tão sábio quanto você. Portanto, tem Provérbios isso. A gente lê Provérbios todos os dias, que é o ensinamento de quem a gente quer aprender, como funciona a riqueza, como funciona a sabedoria, que a gente teme a Deus pra um dia, quiçá, chegar em um nível básico dela, né? Se for merecedor ou não. Então, sigo isso todos os dias e a rotina segue fielmente. Depois disso, eu vou trabalhar, faço as reuniões, organizo meu trabalho do dia e vou até meia-noite. Todos os dias. Independente se eu quero fazer ou não. Ele é incessante, a minha opinião. Ele é um papel que eu preciso seguir. É uma rua que o carro precisa seguir. Não importa se o carro quer seguir ou não. Você vai nela e vai ser disciplinado nela. Uma vez eu tava com um amigo meu e aí eu perguntei pra ele, honestamente, qual que você acha que é a diferença de mim pra você? Você faz a mesma coisa que eu tenho, obviamente, muito mais resultado que você, né? Inquestionável. Aí ele, a sua consistência. Talvez um pouco de sorte, ok? Mas a sua consistência. Eu via todos os dias você fazer aquilo incessantemente e falar aquilo incessantemente. Então a consistência é o que vai tornar você o melhor. Agora eu vou passar uma aplicação prática na sua vida pra você executar e se tornar uma pessoa milionária
área nos próximos 12 meses. Primeiro, cortar 3 pessoas negativas do seu ciclo de amizade, aquelas pessoas que falam de forma negativa, que tem aquela energia sobrecarregada, você vai cortar da sua vida. Procurar um novo ciclo de network, pessoas que ganham mais que você, e você sentará naquela mesa e se tornará o mais pobre da mesa, porque assim você consegue evoluir. Você não tem que estar na mesa onde você é o mais inteligente, você tem que estar na mesa onde você é o mais fudido, porque você vai subir de nível e vai trocar de mesa a vida inteira. Sempre terá uma mesa maior para sentar. Nos próximos 7 dias você vai criar algo novo. Eu te garanto que qualquer coisa que você pesquisar, você vai conseguir. Nem que seja comprar uma criptomoeda, nem que seja comprar um curso, nem que seja começar no marketing digital, vender um produto online, criar um produto seu, pegar um amigo seu, uma amiga, uma faxineira e criar um produto daquela pessoa para começar a vender. Então nos próximos 7 dias a execução é muito melhor que a perfeição. O importante é você começar. E a última dica simples: monte uma rotina de forma efetiva. Vou dar um exemplo. Você não precisa ter tudo na sua rotina. Precisa ter coisas essenciais. Uma vez um sócio meu falou: e o inglês? Tá fazendo ainda? Falei, beleza, eu tenho que fazer inglês, eu tenho que virar político, eu tenho que ler 40 páginas por dia, eu tenho que ir na academia, eu tenho que aumentar os pesos, eu tenho que ver minha mãe, minha avó, eu tenho que doar, tenho que ajudar os pobres, tenho que ir na igreja, tenho que orar. Eu não consigo fazer tudo. Tenho que aprender russo, mandarim, eu tenho que Criar um negócio em Vladivostok, que tem um negócio muito bom lá agora. Tem que criar um negócio na Índia, porque tem 1 bilhão de pessoas. Não dá pra fazer tudo. Você vai escolher pontos principais. Vai montar a sua rotina com pontos principais e vai seguir aqueles pontos. E aqueles pontos principais vai te levar a um objetivo. A dúvida é qual dessas regras foi a melhor. E comenta aqui qual você vai executar e você acredita que vai te levar pro próximo nível. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui no meu canal Iago Milionário. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo pobre de alma, pobre de espírito, porque o dinheiro não define riqueza, e sim a mentalidade define a sua riqueza. Compartilhe esse vídeo com ele, deixe seu like e seja um inscrito. O dinheiro, ele tem regras. Ou você domina elas, ou elas te dominam. A escolha sempre foi sua. Você não é responsável por nascer pobre, mas é responsável por morrer. Vai lá e executa. Você só tem amanhã, você só tem hoje. O amanhã nem aconteceu.